Como a arquitetura mudou no final do Império Romano? Como o estilo e as características dos edifícios construídos no e após o quarto século depois de Cristo diferem dos edifícios construídos no início do Império Romano? Como veremos durante o curso deste vídeo, a arquitetura do Império Romano realmente mudou profundamente de muitas maneiras de 300 a 600 depois de Cristo, com um impacto duradouro nas paisagens urbanas das grandes cidades do final do Império Romano. Constantinopla, Roma, entre outras, mudaram bastante no final da Antiguidade. Vamos encontrar muitos novos prédios, azulejos e elementos, mas também muitos familiares. Vamos então tentar entender como a arquitetura mudou no final do Império Romano. Quando pensamos em arquitetura romana, pensamos primeiro em edifícios gigantes e impressionantes com muitas colunas, é claro, nos grandes templos que foram construídos por centenas de anos em todo o Império Romano. Ou pensamos nos muitos anfiteatros, como o Amphitheatrum Flavium, mais conhecido como o Coliseu, onde gladiadores lutavam uns contra os outros, mas também onde ocorriam outros eventos. Ou pensamos nos gigantes circos onde as corridas de bigas ocorriam, ou nos palácios imperiais, ou, claro, nos gigantes complexos de banho. Mas, no final do Império Romano, que é o período de cerca do ano 300 até o início de 600, depois de Cristo, a arquitetura começou a mudar bastante profundamente. A primeira razão pela qual a arquitetura mudou foi, claro, a crescente importância do cristianismo e um aumento na atividade de construção de igrejas com a tolerância do cristianismo, mas mais tarde ainda, mais após o cristianismo se tornar a religião oficial do Império Romano em 384 d.C., é claro, as horas testemunham cada vez mais basílicas e igrejas cristãs sendo construídas e, uma vez que o cristianismo era, em muitos aspectos, antagônico à religião greco-romana, os primeiros arquitetos cristãos queriam significar essa profunda mudança das antigas tradições ao usar um estilo arquitetônico diferente, mas a arquitetura também mudou por causa das muitas calamidades que o Império Romano teve que suportar, começando com a crise do terceiro século. Agora, de repente, fortalezas e cidades muradas se tornaram mais importantes e, portanto, a arquitetura às vezes se tornava mais simplista e mais funcional, por causa da necessidade de construção mais rápida e eficiente. Mas, claro, a transformação cultural e a experimentação com novos estilos também desempenham um papel. As pessoas só querem experimentar coisas novas. E assim, é bastante óbvio que os estilos de construções sempre mudarão, mesmo que seja a mesma cultura construindo-as. Os últimos prédios do antigo estilo tradicional romano foram construídos no... Nós temos os últimos grãos de construções clássicas romanas construídas em Roma pelo imperador Maxêncio, que, na verdade, foi um dos construtores mais prolíficos da história romana. E isso em um momento não muito tempo depois da crise do terceiro século, o que é bastante notável. Ele construiu a Basílica de Maxêncio, às vezes também chamada de Basílica Nova, um edifício verdadeiramente gigantesco, parte do qual sobrevive até hoje, mas infelizmente, a maior parte foi destruída em vários terremotos. Eu fiz um vídeo, a propósito, sobre os terremotos que destruíram a Roma antiga ao longo dos séculos. Uma basílica era um prédio retangular com um grande espaço aberto central e, frequentemente, um ábside no extremo oposto à entrada. A basílica servia a uma variedade de funções, incluindo uma combinação de tribunal, câmara do conselho ou sala de reuniões. Os cristãos assumiram a forma da basílica e, como veremos, muitos dos primeiros locais de culto cristão foram baseados na forma da basílica, mas Maximus também construiu um templo de Rômulo, não muito longe de sua grande basílica dedicada ao seu jovem filho Rômulo, fora de Roma. Ele construiu um grande circo que era quase tão longo quanto o Circo Máximo e perto de seu túmulo familiar. Esses edifícios ainda continham os elementos conhecidos do estilo clássico. Não foi durante o quarto século que veríamos cada vez mais basílicas cristãs sendo construídas. E naturalmente eles se afastaram da arquitetura clássica greco-romana. Embora, claro, às vezes incorporassem alguns aspectos dos antigos templos romanos, a antiga Basílica de São Pedro, que foi iniciada por Constantino, é um exemplo de uma basílica cristã primitiva. Foi concluída por volta do 368º ano depois de Cristo, e aqui já podemos ver impressionantemente a partida da arquitetura clássica do templo greco-romano. Tinha a forma de uma basílica alongada com uma nave central e duas naves laterais menores de cada lado que eram separadas entre si, com uma infinidade de colunas de maior simplicidade e esplendor exterior reduzido.
imediatamente aparente, e isso foi intencional, para simbolizar a natureza modesta do Deus cristão e se distanciar da arquitetura greco-romana. O interior também era muito mais simplista, e agora se foram os dias em que a divindade era adorada na forma de uma estátua gigante, como a famosa de Zeus, em Olímpia, ou de Júpiter, no Templo de Júpiter, no Capitólio em geral. A arquitetura cristã era muito mais simplista, mas o uso de muitas colunas coríntias também mostra uma forte aderência aos antigos elementos arquitetônicos clássicos e à reforma clássica da própria basílica. Então, alguns elementos foram retirados do antigo estilo arquitetônico e alguns foram alterados. A Basílica de Santa Maria Maior é outro exemplo fascinante de uma basílica cristã primitiva, concluída por volta do ano 430 d.C. neste específico. Podemos ver mosaicos impressionantes, que agora lentamente se tornariam a forma dominante de expressão artística, em oposição aos templos clássicos nos quais as estátuas eram a forma dominante de expressão artística. O rodapé final é outro elemento interessante. Exemplo de uma basílica cristã primitiva. Uma que é interessante por sua divergência da forma regular de basílica. Provavelmente foi concluída por volta do 468º ano depois de Cristo, e é notável por seu fascinante espaço interior redondo e as colunas dóricas clássicas dispostas de maneira circular. Do lado de fora, também vemos de forma bastante impressionante a forma circular e a forma mais simplista que passou a dominar a arquitetura cristã inicial. O pátio é especialmente fascinante porque podemos ver mosaicos externos e podemos ver um estilo arquitetônico. Aquilo que quase poderíamos chamar de bizantino em alguns aspectos, e de fato o que chamamos de arquitetura bizantina, é apenas uma evolução natural da arquitetura romana tardia. E na verdade, no 450 anos depois de Cristo, quando o Império Ocidental ainda existia, às vezes você não veria uma diferença nos estilos arquitetônicos entre o Oeste e o Leste. Esses estilos começaram a divergir mais tarde. E se você quiser aprender mais sobre a arquitetura romana do que eu poderia possivelmente cobrir neste vídeo, existe uma série incrivelmente bem feita sobre exatamente esse assunto no Curiosity Stream. Curiosity Stream é, sem dúvidas, a melhor plataforma se você quer ver documentários de alta qualidade sobre uma enorme variedade de tópicos. Variedade de muitos tópicos diferentes, desde física e astronomia até história, natureza, geografia e muito mais. Eu tenho uma assinatura no Curiosity Stream há um tempo agora, especialmente por causa dos excelentes documentários sobre a história romana e, recentemente, eu assisti à excelente série chamada Mega Estruturas Romanas. Lá, você vê como as cidades de Areolate ou como eram na época do auge. E quais impressionantes edifícios essas cidades ostentavam com reconstruções 3D excelentemente feitas. Existem milhares de documentários de alta qualidade no Curiosity Stream, incluindo muitos exclusivos premiados e originais. Então, não importa o que você tem interesse, seja história, natureza, viagens, comida ou espaço e tecnologia, você encontrará seus programas favoritos no Curiosity Stream. E o melhor é que você pode assistir aos shows quando quiser, onde estiver e no dispositivo de sua preferência, seja smart televisão, computador, telefone celular ou tablet. É simples, apenas vá para... Nós também temos dostream.com/miorianos ou escaneie o código de barras bidimensional para ter acesso ilimitado a aos melhores documentários e séries de não ficção do mundo. E para os fãs deste canal, use o código promocional Maurienos e você economizará 25%. Já é uma das ofertas mais acessíveis e melhores em streaming. Então clique no link abaixo na descrição ou vá para curiositystream.com/miorianos e economize 25% agora e, fazendo isso, você também apoia este canal e ajuda a acabar com os equívocos sobre o final do Império Romano. Guardia Tibiawamiki. Então, de volta à arquitetura romana tardia conosco, todo o estilo de arte cristã primitiva teve um impacto profundo na arquitetura romana tardia após o infame Edital de Milão. Não foram mais construídos novos templos clássicos greco-romanos em todo o Império Romano, muito pelo contrário, em algum lugar. Infelizmente, até mesmo destruído pelo fanatismo de alguns dos primeiros pais da Igreja cristã, assim enquanto o antigo. Elas foram fechadas e não construíram novas. Muitas novas igrejas cristãs foram construídas, e, consequentemente, a paisagem urbana também começou a mudar visivelmente no final do século XIII, mas especialmente no século XIV d.C., nas grandes cidades do Império. Logicamente, os antigos anfiteatros romanos não foram mais construídos,
A profunda mudança cultural em direção ao cristianismo que ocorreu nos séculos 4 e 5 d.C. não apenas soou o fim agora para os antigos templos greco-romanos, mas também para os antigos teatros mecanismo de 50 milímetros, uma vez que os jogos gladiatórios foram proibidos. O que eu tenho que dizer é um dos grandes impactos positivos do cristianismo. Essas arenas gigantescas de espetáculos de massa brutais e morte não foram mais construídas. Mas todos os antigos anfiteatros semicirculares onde eram realizadas as peças de teatro não foram mais construídos, já que a cultura cristã muitas vezes via o teatro como profano e em uma luz muito negativa. O mesmo, claro, era o caso para o antigo. Casas de banho em Roma. Nenhum novo complexo de banho foi construído depois do da Equação, que foi concluído no início dos anos 300. Anúncio. Este é o último complexo de banhos no estilo clássico greco-romano construído em Roma. Até mesmo os banhos de Constantinopla datam do meio do quarto século no máximo. Os famosos banhos de Soxipos, por exemplo, já foram construídos no segundo século depois de Cristo. No entanto, locais cerimoniais para batismo. Os chamados batistérios foram construídos durante e após o quinto século e são bastante fascinantes, pois mostram uma decoração incrivelmente rica com mosaicos muito elaborados aqui. Podemos ver novamente a mudança para mosaicos como a forma dominante de arte no final do Império Romano, que lentamente substituiria as estátuas como a forma dominante de expressão artística e decoração. De fato, com o fechamento dos antigos templos greco-romanos, muitos romanos também chegaram entre o final do século V e início do século VI. Tão estranhados com os templos antigos, a ponto de até acreditar que as antigas estátuas eram habitadas por demônios. Assim, evitando os antigos lugares de adoração e muitas vezes até tendo uma atitude hostil em relação a eles. Outra mudança fascinante foi que, lentamente, a rua porticada começou a se tornar muito mais popular. O que é claro porque as procissões religiosas se tornaram muito mais abundantes com o surgimento do cristianismo, significando que procissões eram antigas relíquias de mártires exibidas e carregadas. Mas também, por exemplo, quando um imperador entrava triunfalmente na cidade, pois isso agora teria um subtom semi-religioso, quase sempre acompanhado por padres cristãos. Portanto, muitas ruas porticadas foram construídas. Essa tendência começou já em meados dos anos 300 e durou até o final do quinto século. O exemplo mais famoso, claro, é o famoso Mille, em Constantinopla, uma colônia de 1,6 km de extensão. A rua era desconhecida nos séculos anteriores do Império Romano, quando o Fórum Central era o local de encontro e também frequentemente servia à função de mercado central. Mas agora a Rua da Colônia serviria tanto à função de local de encontro para procissões de comida de triunfo. E para lojas e mercados, outro exemplo fascinante de uma rua colonizada poderia ser encontrada em Antioquia. Infelizmente, aquela rua não está mais preservada. Mas também no oeste, a rua com colunas se tornou uma grande tendência e escavações arqueológicas mostraram que uma rua dessas foi construída no Campus Marcos em Roma, sob os imperadores ocidentais Valentiniano I e Gratiano. A mesma imagem em Mediolanum, atual Milão, onde a realidade virtual humana foi embelezada com impressionantes pórticos de colunas de cada lado, levando por toda a cidade, desde os portões da cidade, passando pela Basílica Apostolorum de Ambrósios até o Arco do Triunfo. Agora, o Império Ocidental caiu no final do 400 d.C. Podemos pensar que a arquitetura romana desapareceu, mas claro que os que assistem este canal sabem que isso é falso. Por exemplo, a igreja de San Vitale em Ravenna foi construída após a queda oficial do Império Romano do Ocidente, com o início das obras em 527 d.C. e término cerca de 20 anos depois. Ela é notavelmente semelhante à Sun Stefano Rotondo, ou igrejas de 70 anos antes do Império Romano do Ocidente no exterior, no Império Romano do Oriente. Veríamos a construção da impressionante Igreja dos Santos Apóstolos, que já havia começado pelo próprio Constantino. No entanto, essa igreja foi destruída, e Justiniano construiu uma nova por volta do 558º. Aqui veríamos cúpulas sendo empregadas de uma maneira muito impressionante, o mesmo estilo que foi usado para a Santa Sofia, possivelmente a igreja cristã mais impressionante já construída. Mas aqui ainda podemos ver elementos arquitetônicos romanos muito distintos. Os grandes espaços e as colunas também poderiam ser encontrados na Basílica de Maxêncio, que tinha uma função não religiosa, ou as janelas redondas exteriores e o estilo de fachada simplista. Podemos, portanto, ver que uma evolução lenta e natural da arquitetura romana ao longo do tempo
com algumas formas sendo abandonadas, como os templos clássicos ou o anfiteatro ou os banhos, mas alguns elementos como colunas elaboradas ou a forma da basílica foram mantidos e evoluíram ao longo de centenas de anos no que hoje chamamos de arquitetura bizantina, pois essa foi a continuação da arquitetura romana tardia. Mesmo no último Império Romano do Oriente após os anos 600, podemos ver claramente elementos do final do Império Romano. E eu acho que se o Império Ocidental tivesse sobrevivido, possivelmente também veríamos muitas igrejas posteriores que teriam características arquitetônicas muito semelhantes. Eu acho que um Império Romano do Ocidente sobrevivente no século XX ou posteriores também teria parecido muito bizantino. Assim, a arquitetura no final do Império Romano sofreu uma lenta transformação iniciada por fortes mudanças culturais. E este estilo arquitetônico sobreviveu aos séculos bem no final do Império Bizantino. E até mesmo estas igrejas romanas orientais do século XIV ainda apresentam muitos elementos que já estavam presentes no Império Romano do Ocidente quase 1000 anos antes. E por favor, curta e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. Por favor, apoie meu trabalho no Patreon ou como associado do YouTube, pois a continuidade deste canal depende do seu apoio. Este canal não funcionaria sem nossos incríveis patrocinadores e grandes membros, e eu gostaria de agradecer a cada um que está apoiando este canal de qualquer maneira. Obrigado, Tebral Amiki. E se você quer aprender como Roma poderia ter parecido logo após a queda, você pode assistir a este vídeo no canto superior direito. Mas se você estiver mais interessado em aprender como Bizânio poderia ter parecido antes de se tornar Constantinopla, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana. Obrigado, Tiago, tem sido invalível.